Jeremias tem uma visão de 2 cestos de figos, uns bons e outros ruins. A aplicação a ajudar é que os figos bons representam as pessoas que seriam restauradas. Em contrapartida, os ruins representavam as pessoas que seriam destruídas. Está no ar programa Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar, continuamente vai arder no altar. Roda a vinheta. Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Ô glória! Que bênção estar aqui mais uma vez para compartilhar, para nós meditarmos na santa e gloriosa, inerrante, inefável palavra de Deus. Amados irmãos, graças a Deus, espero que você esteja bem, sua família. Continue compartilhando, divulgando, se inscrevendo aí no canal. Convida mais irmãos para aprender um pouquinho do que Deus tem para nos ensinar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, vamos orar. Estamos no capítulo 24 do livro do profeta Jeremias. Está uma bênção. Você está me acompanhando desde o princípio. Você está aqui no ritmo estudando comigo. Você vai ver como é sério, como Deus está alertando através deste livro e aplicando ao Evangelho do Senhor. Então, vem comigo, vamos orar, porque Deus vai falar conosco. Ore comigo. Pai Celeste e amado, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento tão glorioso, Senhor, de meditar e compartilhar a Tua palavra. Tem misericórdia da minha alma, perdoe meus pecados, me ajude. Abra a porta da palavra, abra o coração, meu Pai, do povo que vai ouvir. Que haja salvação, edificação no meio da Tua igreja, Senhor. Salvação para os perdidos, meu Pai. Seja assim, para o louvor e glória do Teu nome. Eu oro crendo, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ô glória! Começaremos o capítulo 24 do livro do profeta Jeremias. Se porventura sair algum barulho aí, é porque eu estou aqui, está cedo, são exatamente 6 horas e 6 minutos. Hoje é sábado, dia 30 de abril de 2022. Então, amados, estamos terminando o mês de abril, vamos iniciar o mês de maio. Que Deus nos ajude nesse mês que está vindo aí. Então, vamos meditar. Terminamos o capítulo 23. Vemos ali Deus falando através de Jeremias que iria castigar os falsos profetas. Então, amados, Deus continua falando, pois está punindo a nação de Judá antes do cativeiro da Babilônia. E tem muita referência, aplicação a Cristo, que ainda vai, coisas que vão acontecer, profecias que aconteceram. E Deus nos alerta que Ele não brinca, Ele não mente quando Ele diz que vai punir uma nação, uma cidade, uma família, um ser humano, individual ou coletivo. Deus, Ele cumpre porque vive no pecado, é o preço do pecado. E agora são 2 cestos de figos, ruins e bons. Na analogia aqui, o que Deus quer falar na linguagem, né, nas parábolas do Senhor, e uma aplicação tremenda. Capítulo 24, livro do profeta Jeremias. Abra a tua Bíblia e onde você estiver me assistindo, medita comigo. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer de tão ruins que eram. Disse-me o Senhor: que vês, Jeremias? Respondi: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer de tão ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como estes figos bons, assim conhecerei os de Judá, levados em cativo, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus.
para seu bem. Porei meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei retornar a esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Os plantarei e não os arrancarei. E lhes darei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Como os figos ruins, que não se podem comer, de tão ruins que são, assim diz o Senhor. Do mesmo modo, tratarei Zedequias, rei de Judá, seus príncipes e os sobreviventes de Jerusalém, que restarem na terra, e os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam objeto de terror e um mal para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde eu os arrojar, serão um provérbio, objeto de escárnio e maldição. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Palavra gloriosa, hein? Tremenda. E achando que Deus mudou, e achando que Deus é paz e amor, né? E achando que Jeová... Ô irmãos, louvado seja Deus por Ele me dar essa graça e oportunidade de estar aqui meditando com os irmãos, aqui, né, nesse canal que Deus me concedeu para estar ministrando a sua palavra. Olha, amados, ainda que não chegue milhões de visualizações, mas o alerta é dado. Aqui, mais uma vez, o pau está cantando em cima dos governantes, os maus governantes, como tem nos outros vídeos anteriores, dos capítulos anteriores aqui, que Deus usou Jeremias, né, contra 5 reis e 5 monarcas a partir de Josias, e terminou com Jeconias, que foi levado para a Babilônia, teve seus olhos furados, antes viu seus filhos serem assassinados. Tem um assunto muito sério, onde a igreja do Senhor não tem que brincar, não tem que alisar, principalmente no Brasil, que é um país tão corrupto, né, como o berço da corrupção, onde esse espírito do diabo opera na nação brasileira, de norte a sul, leste a oeste. Mas a igreja do Senhor Jesus ora para que o Senhor tenha misericórdia e repreenda, porque milhares de pessoas estão pagando preço por gente como esses reis, que foi entregue pelo Senhor, Deus de Israel, aos caldeus, pessoas no Brasil e no mundo corruptas, os figos, né, ruins, sejam jogados fora, irmãos. Que Deus nos ajude. Continuaremos orando para que Deus nos dê graça, porque o Senhor diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, a verdade, a honestidade, a integridade do reino celestial venha esmagando a desonestidade, a podridão da injustiça que vem no coração do próprio Satanás. Vamos meditar. Deus prometeu entregar ao rei Zedequias, seus príncipes e outros de Jerusalém, que permanecessem na terra, e aqueles que habitam, ou aqueles que habitavam no Egito, para que fossem por prejuízo para todos os reinos da terra. Ia ser um opróbrio, um provérbio, ia ser um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde o Senhor ia arrojá-los. Deus prometeu colocar praga, espada, fome, peste, até que eles fossem consumidos, fossem mortos sobre a terra. E como o Senhor castigou os pais desses perversos. Depois que os melhores habitantes da terra foram para o cativeiro, Jeremias viu 2 cestos de frutas. Um cesto tinha figos muito bons, mas o outro tinha figos muito ruins. E a aplicação a Judá é que aqueles crentes, as pessoas que eram fiéis a Deus, seriam restauradas, elas seriam abençoadas e iriam voltar para Jerusalém, do versículo 5 ao 7. Mas os ímpios, que são os figos podres, os ruins, seriam destruídos. E a profecia era de fato a consequência do que havia acontecido antes. Quando Jeconias foi levado para a Babilônia, Zedequias e aqueles que restaram com ele se cumprimentaram uns aos outros por terem sido poupados de tal destino. Mas na realidade eram testemunho de que eles não mereciam ser levados e jamais teriam sido levados mais tarde.
se não tivessem se rebelado. Houve uma chance da parte de Deus, mas eles não permaneceram fiéis. Daqui a gente já entende, nessa pequena introdução, quantos Deus dá oportunidade, dá chance, e as pessoas não permanecem fiéis, irmãos. Como esses governadores, como governados, e as pessoas brincam com Deus. Deus dá exemplo. Olha, a gente vê tantas mortes, todo tipo de morte, tragédia em cima de tragédia. Vou falar da pandemia que teve e mais tragédias. Isso é um reflexo daqueles que vivem no pecado. Quem Deus permite morrer salvo em Cristo é para a glória, Deus levar e amém. Mas os outros ímpios, como figos ruins, é um exemplo, como esses reis ficaram como exemplo, e eles escarneceram, e a rebelião no coração continuou. O que é que Deus permitiu? Vai ser levado também, porque viu a consequência dos perversos, e não teve o quê? Um pingo de temor ao Senhor. E achou o quê? Não, eles mereciam, então eles foram pelos pecados deles também, que eles tinham que ser levados. Não, isso é um alerta, é um aviso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo fala do alerta que Deus nos dá pelo povo de Israel que pecou lá no deserto. 1 Coríntios 10, olha aqui, versículo 5 até o versículo 11. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Estas coisas foram figuras para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não nos prostituamos, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles o fizeram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles o fizeram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevinheram como figuras, e estão registradas como advertência para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha o recado. Mas ainda tem Hebreus, no capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, alerta também. Temamos, pois que, porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não estava acompanhada da fé daqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos num repouso, tal como disse. Portanto, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde o fundamento do mundo. Porque em certo lugar disse assim acerca do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste mesmo lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado um repouso, depois disso não falaria de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes,
penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso aqui é apenas algumas referências, viu? Se fala Colossenses 3, para pensar nas coisas de cima, não nas coisas da terra, né? Nas coisas de baixo. Mortificar o corpo, seguir a santidade, não se embebeder com vinho, mas com o Espírito, como diz Efésios 5. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Muito alerta. Vamos ler aqui, vamos ler. Não quero citar assim não, se sempre o Espírito Santo Deus falar. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. E aqui esses figos, uma parábola que Deus dá para representar os bons e os ruins, né? Os bons e os ruins, aqueles que Deus ia poupar e restaurar, porque ia haver no coração submissão e obediência a Deus, e os podres, símbolo dos ímpios, os perversos, os delinquentes, os decadentes, que estava com o coração obstinado e não teve temor do Senhor. Versículo 1: Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Olha que interessante. Deus deu uma visão, que o Espírito Santo abriu os olhos de Jeremias e enxergou 2 cestos de figos. Vou colocar aí os figos para vocês verem, ver ali da figueira. E é muito interessante que colocou no templo, justamente o templo, que era consagrado a Deus, a casa de Deus. E Deus leva justamente para lá, de onde saía a lei para o povo obedecer e o povo louvar e adorar a Deus. Mas estava tão corrompido na idolatria, na perversidade, no roubo, no crime, na prostituição espiritual e física, nos adultérios e todos os gêneros aí de adultério. Gêneros não só não era conjugado, adulterando a lei de Deus, falsificando através dos falsos profetas, os sacerdotes corruptos com propina, as cidades, as crianças, os velhos. Tanto é que Deus chamou esse povo de prata rejeitada, geração maligna, proibiu Jeremias de ir para os velórios, não orar, não interceder por essa geração diabólica. No capítulo 7 e o versículo 29,
corta o cabelo, joga fora, é assim a geração da minha ira, né? Do meu furor, que será jogada fora. E mais perversões que Judá estava praticando. Pior do que Israel, a geração de Israel, a nação que foi entregue à Síria e foi varrida. 100 anos depois, 98 anos depois, Judá está cometendo pecados, transgressões, anulações da lei de Deus piores. O grau de pecaminosidade ficou pior do que os pecados da nação de Israel, da irmã de Judá, né? Israel. E Deus leva logo para onde? Para o templo, para mostrar a Jeremias como o templo estava profanado, manchado pela imoralidade, pela desobediência, anulando a lei eterna de Deus e colocando os costumes, artes, religiões, cultura, leis, sobrepondo a lei do eterno Deus. E Deus deixa isso passar barato, deixa nada. Assim, qualquer nação, o Brasil, qualquer nação, qualquer lei, Constituição Federal de qualquer país, sobrepor a Bíblia, Deus abate. Deus abate. Romanos 1,18, Paulo diz que do céu manifesta-se a ira de Deus sobre toda injustiça dos homens, né? Que detém a verdade em mentira, em injustiça. Então, do céu, Deus revela a sua ira, executando a punição em cima de qualquer lei que detém a verdade absoluta do Senhor, como se o homem fosse um Deus e que ficasse acima de Deus, não é? Sem o espírito do diabo que se rebela. Mas o Senhor, olha, a palavra dele ele diz em Jeremias 23 que é martelo que esmiuça a penha. Então a lei dele ele mesmo pratica e a gente fica só observando. E o Senhor falando em parábolas para Jeremias, observa os 2 cestos. Observe, ele viu. Quando Jeconias, que foi um vaso inútil, né, quebrado, que Deus rejeitou, se ele fosse o selo do anel de Deus, Deus arrancaria ele dali, está no capítulo 22. Os ferreiros, carpinteiros, que foram tomados ali, né, por Nabucodonosor, e foram levados para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos. Mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de tão ruins que eram. Disse-me o Senhor, que vês, Jeremias? Respondi, figos. Os figos bons, muito bons. Os figos ruins, olha, os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de tão ruins que são. Eu vou tentar concluir aqui esse capítulo 24, né, porque ele é curto. Tem apenas 10 versículos, então dá para a gente concluir esse capítulo para não dividir em 2 partes. Eu quero trazer a lição espiritual da figueira. Preste atenção o que a figueira significa na Bíblia. Em Mateus capítulo 24, versículo 32. Jesus fala da figueira. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Uma analogia à volta do Senhor, falando ali do período da grande tribulação. O que é que a figueira simboliza na Bíblia? Vamos para cá. Nesse texto aqui que a gente leu, o que é que Jesus está revelando? O Senhor nos aconselha a aprendermos com a figueira. E a figueira, ela tem um símbolo espiritual da nação de Israel na Bíblia. E a figueira é uma árvore originária lá do Oriente, muito abundante na Ásia e na Europa. Sua altura chega até atingir cerca de 9 metros, de acordo com a espécie. Se for bem sucedida, uma figueira chega a durar muitos séculos. Além de figos, a figueira produz boa sombra, devido à massa compacta de suas grandes folhas verdes. O Senhor Jesus extraía muitas lições espirituais da natureza, amados. E quando nos manda aprender com a figueira, certamente esta árvore tem muitas coisas para nos ensinar. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A Bíblia afirma que Adão e Eva fizeram vestimentas de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. A aparente folhagem da figueira era a promessa da certeza de haver frutos, mas não havia. Era simplesmente só folhagem.
A figueira é uma árvore que primeiro apresenta seus frutos e só depois a folhagem. Assim, as folhas de figueira usadas para cobrir a nudez de Adão e Eva davam a aparência de que estavam vestidos, porém, já não existiam mais os frutos, apenas as folhagens que tentavam usar para cobrir o seu pecado. Entretanto, Deus proveu as vestes apropriadas da redenção para o pecador. Gênesis 3:21, João capítulo 1, versículo 29. Juízes, capítulo 9, versículo 10 e 11, Jotão, filho de Gideão, faz uma analogia das árvores mais importantes de Israel e cita a figueira. E em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, a expressão debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira é símbolo de paz e prosperidade nacional. Salomão também fala nos provérbios dele, provérbio 27 e o versículo 18, Salomão afirma que quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Isso fala da diligência que devemos ter com aquilo que fazemos. Em Cantares 2:13, o noivo avisa a noiva que a figueira já começou a dar os seus frutos. Fala ali da festa da Páscoa. Cristo, noivo, sempre reconhece e elogia a noiva quando aparecem os seus frutos. João 15, versículo 8. No livro de Joel também, no capítulo 1, versículo 12, Joel escreve que quando a videira seca e a figueira murcha, perdem-se a alegria entre os homens. Joel 2:22, Joel também afirma que o Senhor promete fazer com que a figueira e a videira voltem a produzir com vigor. Em Abacuque 3:17, o profeta também Abacuque, ele descreveu um cântico que a figueira, a videira e a oliveira eram 3 árvores indispensáveis para Israel. A falta delas era tida como uma grande crise econômica, porém nada disso abatia o profeta, que confiava unicamente no Deus da sua salvação. Zacarias 3, versículo 10, o Senhor promete devolver a paz e a prosperidade do seu povo, quando cada um se assentará novamente debaixo da figueira e da videira. Mateus 21, do 19 ao 20, Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava fruto. A grande folhagem observada por Jesus naquela figueira dava a impressão de que poderia se achar nela muitos frutos, mas não havia mais nada além da folhagem. Jesus não aceita uma vida de aparência, amados. Ele procura em nós frutos permanentes. João 15:16, que foi ele que nos escolheu, não foi a gente que escolheu ele, mas ele escolheu para a gente dar fruto e fruto permaneça. Mateus 24:32, o texto que a gente leu, Jesus mandou a gente aprender com a parábola da figueira. A renovação da figueira é um indicativo da proximidade do verão. Assim, a renovação e restauração da nação de Israel é um forte indicativo da proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 21, versículo 29, Jesus nos mandou olhar para a figueira e para as demais árvores. A figueira é Israel e as demais árvores são as nações. João capítulo 1, versículo 48, Jesus disse que viu Natanael debaixo da figueira. O israelita sincero que aguardava a redenção da sua nação teria o costume regular de meditar a sós com Deus debaixo da figueira ou da videira. Jesus assegura a Natanael que ele não estaria ali sozinho. Não estava ali sozinho. Alguém o estava vendo. Alguém o estava vendo. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Jesus está observando todos os seus passos. Então, a figueira, no símbolo espiritual, é uma árvore emblemática que nos ensina muitas verdades para o nosso crescimento espiritual. Que possamos seguir o conselho do mestre dos mestres e aprender com esta importante árvore bíblica. E sendo a figueira tudo isso, os figos, os frutos da figueira, ou seja, descendência de Israel, descendência de Jacó. A figueira é um símbolo de Israel, os frutos descendentes de Israel, podres e bons. Ou seja, transgressores, desobedientes, os podres, e os bons, obedientes. Uns na bênção e outros na maldição.
uns na morte e outros na vida, um na paz e outro na guerra, um no amor e outro no ódio, um na fé e outro na incredulidade, um na bondade e outro na maldade, um na luz e outro nas trevas, adorando a Deus e adorando a Satanás. E quem prevalece, se Satanás for expulso do céu pelo Todo-Poderoso, quem prevalece são aqueles que adoram o verdadeiro e único e absoluto, imutável Deus dos deuses. Oh, glória! E assim, os cestos que tinham os figos bons eram aqueles que eram fiéis a Deus, e mesmo Deus abatendo, mesmo Deus castigando pela desobediência dos ministros, dos sacerdotes, dos reis, mesmo que ainda Israel teve reis bons, Judá teve reis bons, a nação de Israel, assim por dizer, não conseguiu fazer o povo se converter de todo o coração. Ainda tinha gente que dava lugar ao diabo. E aqui Deus compara os podres com figos ruins. Ou seja, se Israel, como figueira para dar sombra às nações, transgrediu, foi cortada. E Deus chama agora, na analogia, os ímpios, os perversos, delinquentes, de figos podres. Aí eu quero trazer aqui, o que a Bíblia chama dos ímpios, chama deles de carnais, fala de ímpio, de amargos, cruéis, truculentos, sem misericórdia, desumanos, inflexíveis, intolerantes, maus, raça maligna, lobos ferozes, prata rejeitada, espinhos, palhas, filhos do diabo, nuvens sem água, filhos de maldição, bestas ruins, pecadores, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos doutores, hereges, negativistas do Senhor, perdidos, dissolutos, ou seja, trabalham nos seus próprios desejos, egoístas, soberbos, prepotentes, arrogantes, ingratos, irreconciliáveis, avarentos, hipócritas, abomináveis, injustos, atribulados, imundos, anarquistas, zombadores, atrevidos, difamadores, caluniadores, blasfemadores, animais irracionais, pobre, cego, miserável, nu, feitos para serem presos e mortos, corruptos, nódoas, imáculas, enganadores, adúlteros, incontinentes, incrédulos, infiéis, transgressores, loucos, fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, reservados a densas trevas, vaidosos, achados em erros, andam em erros, peixes ruins, figos podres, cão que come o próprio vômito, a porca que depois que é lavada volta para o lamaçal, templos de demônios, mentirosos, escandalosos, homicidas, inimigos de Deus, desobedientes, rebeldes, sem temor, árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam suas próprias abominações, estrelas errantes, eternamente reservadas para o inferno, murmuradores, queixosos das suas próprias sortes, interesseiros, aduladores, bajuladores, não têm o Espírito Santo, presunçosos, fonte amarga, tímidos, covardes, feiticeiros, prata rejeitada, levianos, prevaricadores, idólatras, contendeiros, cisternas rotas, vasos quebrados, vil, domedralha ligeira, jumenta selvagem, maliciosos, sem vergonha, uvas amargas, bode, lobo, ladrão, raposa, surdos, teimosos, raça maligna, raça de víboras, serpentes venenosas, joio. Isso são alguns títulos que Deus chama os ímpios. E aqui para esses figos podres que Deus estava detestando. Quantos governadores, esses reis aqui, Jeconias, Joiaquim, Zedequias, Acabe, os reis de Israel. Quantos governadores, transgressores da lei do Senhor, Deus não está condenando e detonando. Hoje não. Neste ano é ano da eleição, e quantos figos podres Deus não vai jogar fora? Governadores, outros que pensam assim, escapou da pandemia, não morreu, do novo vírus, não morreu, vai escapar. E Deus promete, viu?
como pegou esses governantes aqui, esses reis, Deus entregou para Nabucodonosor. E Deus sabe para onde vai entregar. E muitos pensam que vão escapar do juízo do Senhor, né? Desde aqui no Brasil, como em todas as nações, Deus não mudou, irmãos. E aqui Deus nos alerta: figos bons são aqueles que creem em Deus, vão obedecer os mandamentos, e os podres serão jogados fora. O Senhor disse: que vê, Jeremias? Eu vejo um figo bom, muito bom e ruim, muito ruim, que não dá para comer. O Senhor disse a ele: então veio a minha palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como estes figos bons, assim conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Deus tirou de Judá, tirou de Jerusalém e deixou-lhes serem levados presos para o bem dele. Deus conservou na cadeia, lá no cativeiro. Assim a gente aprende. Quando vem um reboliço, a desordem, o caos, Deus permite alguns serem presos para o bem, que está poupando. Depois Deus trazer de volta para a sua terra, né? Deus restaurar. Deixou lá para o bem deles. Porém, meus olhos sobre eles. Os olhos aqui falam do favor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia, do amor, da bondade do Senhor para aqueles pecadores, para seu bem. Porém, meus olhos para seu bem, e os farei retornar a esta terra, terra de Jerusalém. Eu os edificarei e não os destruirei. Os plantarei e não os arrancarei. Vou edificá-los na minha lei. Vou edificá-los na minha palavra, porque lá, na cadeia, eles vão aprender a lição que tem que me obedecer. Muitos na prisão, muitos nos hospitais, no leito, na UTI, só aprendem a lição de obedecer a Deus assim, nesse estado. Não é verdade? Quando Deus está aqui, ó, obedece, não dá valor. Então, para o bem, Deus permite uma doença, uma enfermidade que vai deixar internada, preso, presa, para lá aprender a obedecer à lei do Senhor. Já que fora não obedece, então vai aprender pelo mal, né? Por mal. Já que pelo bem não quer obedecer, então vai aprender com o mal. Mas vai edificar, construir com a base, o fundamento, né? Que é o próprio Deus, onde Paulo diz que Jesus é o nosso fundamento, ninguém pode colocar outro fundamento. Ou seja, a regra de vida, de sabedoria, de fé, de prática, tem que ser a de Deus, o padrão de Deus, que Ele é a base para edificar na lei dEle, na vida dEle, na sabedoria dEle, no caráter dEle, na personalidade dEle. Vai aprender a viver como eu vivo, amar como eu amo, ser alegre, misericordioso, bondoso, justo, santo, perfeito, como eu sou, na minha lei, na minha regra, no meu padrão, na minha forma, e não na de vocês. E muita gente só aprende quando está detido, né, irmãos? E olha, tem gente que nem aprende, né? Fica pior, fica muito mais perverso, né? Depois que recebe uma punição. Mas aqui Deus prometeu restaurar. Então quer dizer que mesmo nas prisões, mesmo em hospitais, ou qualquer outro problema que algum pecador tenha ou está vivendo, tem um coração voltado para Deus, e Deus promete o quê? Trazer de volta para o convívio social e seguir a lei eterna, a lei real do Senhor, para ter a vida eterna, não é? Oh, glória a Deus! Vou plantá-los e não vou arrancá-los, ou seja, removê-los da terra. Vou plantar. Olha meus representantes, olha aqueles que manifestam a minha presença, a minha glória, a minha existência, praticando a minha lei que vai me agradar, vai me fazer sorrir. Versículo de número 7. E lhes darei coração, alma, sentimentos, vontade, prazer, desejo, para que me conheçam. Por quê? Nem aí, ó. Conhecer a Deus na sua palavra, não é? Quem é o Senhor pela sua palavra, seus decretos, seus mandamentos, estatutos e juízos. Conhecer Ele assim, pela lei. Então, eu vou dar desejo, sentimento, prazer, vontade de estudar minha lei, de conhecer minha lei, praticá-la. Não é só conhecer, não. Praticá-la. Porque eu sou o Senhor. Sou Adonai, rapaz. Quem manda e desmanda sou eu. Quem faz e refaz sou eu. Quem abate, quem exalta, quem mata, que ressuscita, que fere, quem sara, quem enriquece e empobrece, sou eu. Então eu sou o Senhor. Não é Baal, Astarote, Moloque,
As outras religiões não. Quem é o Senhor? Sou eu. Eles me serão por povo. Olha a promessa. Deus está dizendo, vão me obedecer, porque aprenderam a lição. É melhor obedecer do que o caldo engrossar. E eu lhes serei por Deus. Eu apenas serei por Deus. Serei o seu supremo ser, seu magnífico, magnânimo, a autarquia. Serei o Altíssimo de vocês. Só eu. Mais ninguém. Porque aprendeu a lição. Que Baal não livrou. Astarote não livrou. Astarote não livrou. Azerá não livrou. Camo não livrou. Moloque não livrou vocês da Babilônia. E aqui são as religiões. Quem é religioso tem outros gurus, outros guias espirituais. Deus vai mostrar. Cadê? Livrou vocês? Não livrou. Então vai aprender que eu sou Deus, que eu livro quem crê em mim. Porque se converterão a mim de todo o coração, toda a alma, todos os sentimentos para Deus, todos os desejos, toda a vontade, todo o prazer, todo o querer, todo o desejo para Deus. Aí sim, o desejo de glorificar, de cultuar, de celebrar, de festejar, de homenagear, de divulgar o Deus santo e terrível, não é? Deus que não brinca quando ele vai amaldiçoar, quando ele vai castigar, vai punir, vai desgraçar a vida, causar tragédia, catástrofes, desastre, caos na terra. Aleluia. Quem é que vai estar na frente dele para impedir? Quem tem mais poder do que ele para impedir quando ele vem punir os transgressores? Meu Deus do céu. Quem, crente? Quem? Da Calabaxera Bederai. Quem? Se ele é o Todo-Poderoso. Não tem um semelhante a ele. Nada, nem na essência, nada. Aí vai se converter, porque aprendeu a lição de todo o coração. Vai amá-lo, obedecendo os seus mandamentos ao pé da letra. Cada ponto, cada vírgula, cada acento vai obedecer, que já aprendeu a lição. 70 anos na Babilônia, ninguém quer mais passar 70 anos preso, não. Ou seja, não quero passar um dia na aflição, 1.000, 2.000, não, chega. Não vou mais sentir obedecer, eu senti o peso da tua mão, senti o peso da tua ira, senti o chicote arder, Senhor, na minha pele. Eu não quero te desobedecer, não, Senhor, estou aqui. Esses sim, figos bons, Caio, Sérgio, Façuitéria, esses sim. O Senhor sabe, não diz que Deus sabe aqueles que confiam no Senhor. Como agora tem gente chorando, gemendo, pedindo a Deus graça e misericórdia, né? Errou, vacilou, tropeçou e vai pagar o preço. E Deus vai tirar, esse povo vai obedecer para nunca mais errar. Outros não. Outros não. Versículo 8. Como os figos ruins, que não se podem comer de tão ruins que são, assim diz o Senhor. Do mesmo modo, tratarei Zedequias. Olha o rei Zedequias aqui, perverso. Rei de Judá. Seus príncipes e os sobreviventes de Jerusalém, que restarem da terra, e os que habitam na terra. Aleluia. Mas tem um detalhe aqui também, sobre os figos temporãos, no versículo 2. Os figos temporãos, que eram figos que raramente apareciam na primavera antes das folhas. Depois surgiam as folhas que produziam a ceifa dos figos no outono. Era um prato saboroso que não aparecia com regularidade em cada ano. O tempo próprio para os figos era em agosto. Alguns creem que a frase hebraica, neste caso, significa primeiros frutos maduros. Esses figos temporãos, como frutos maduros, não havendo distinção quanto à estação do ano. Os figos bons são aqueles que foram levados para o exílio e cujos corações Deus sabia que se tinham mantido fiéis a Ele. Foram restaurados a terra e a prosperidade depois do exílio, por causa da lealdade a Deus. Os figos ruins são aqueles que permaneceram na terra com Zedequias e que foram depois para o Egito contra o mandado de Deus. Tá? No segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 34, e capítulo 42 de Jeremias até o capítulo 43. O cativeiro teve um efeito de separação da influência da idolatria de Canaã. Os outros serão destruídos por sua
Os outros serão destruídos por sua indiferença voluntária para com o castigo de Deus. O Senhor não deixa dúvidas em nossa mente sobre o fato que Ele controla os acontecimentos da história. Então veja, mesmo com a purificação do cativeiro por 70 anos, Zedequias e os demais foram levados pelo Egito com a permissão de Deus. Mas a primeira leva, eles aprenderam a lição, mas não voltaram para Deus com coração voluntário. Não. Continuaram na rebelião e assim veio a punição, né? Figos podres, figos ruins. E como eram os figos temporãos, os primeiros frutos, Deus estava dizendo, olha, serão assim, ó. Eu sei que confia em mim. E quando eu mandar para lá e quando chegar aos 70 anos finais, quando acabar os 70 anos, eu vou trazer. Eles serão fiéis a mim. Já os podres, não. Os ruins, como Zedequias e os demais, o Senhor prometeu tratar deles. Versículo 9. Eu os entregarei para que sejam objeto de terror e um mal para todos os reinos da terra e todos os lugares para onde eu os arrojar. Serão um opróbrio, um provérbio, objeto de escárnio e maldição. Ou seja, será um Judas, boneco de Judas. E enviarei entre eles a espada. Olha as maldições aqui, ó. Espada, fome e peste. Até que se consuma de sobre a terra que dei a eles, a seus pais. Se cumprindo Deuteronômio 28 e Levítico 26, onde fala ali das maldições da lei de Deus, onde Deus só disse que se desobedecessem, ele ia cumprir, ia castigar 7 vezes mais. E esse povo brincou e duvidou da lei de Deus. Quantos estão duvidando do Evangelho, das boas notícias? Se crê, não é? Terá a vida eterna. Se não crê, estará condenado. A ira de Deus sobre ele permanece, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quantos duvidam da ira de Deus? Daqueles que rejeitam, escarnecem, zombam de Jesus. Cospem em nome de Jesus. Ridiculariza a nossa fé em Cristo, como se a nossa fé fosse para o vento, que Jesus morreu, não ressuscitou. Isso é balela, isso é conversa mole. Pastor é tudo ladrão para ganhar dinheiro na custa de fiéis. Como o Evangelho não muda a vida de ninguém. Mas você pode pegar qualquer livro, não muda a vida de ninguém. Mas pega isso aqui, olha. Mudou a minha, mudou a vida de milhões. Muitos já partiram para a glória e outros estão lutando aí para poder subir também, para não desobedecer, porque não brinca com a palavra do Senhor. Aqui foram 40 anos esse povo sendo alertados pela boca de Jeremias e outros demais profetas que Deus usou, mas ninguém deu crédito. Assim está sendo a igreja. Cada lugar tem uma igreja verdadeira, não vou dizer as igrejas cambalacheiras aí não, mas a verdadeira igreja do Senhor está anunciando a sã doutrina e, como Paulo diz, na segunda carta de Timóteo 4,3, que os últimos dias, né, serão tempos trabalhosos e a palavra comichão nos ouvidos, vai doer nos ouvidos a sã doutrina. E muitos não vão ouvir porque vão procurar doutores que vão pregar o que elas querem ouvir e não pregam arrependimento, conversão, pregar contra pecado, pregar a santidade de Deus, pregar o inferno, pregar o céu. Muitos estão sendo levados por muitos enganadores. Mas o Senhor ainda tem Jeremias, viu? Ou seja, Jesus levanta a igreja verdadeira e anuncia, irmãos. Quem crê vem e vai escapar para ajudar o cativeiro da Babilônia. E aqui é o cativeiro do inferno, irmãos. Porque, sendo levado para a Babilônia, ainda teve chance de voltar os fiéis. Os infiéis ficaram por lá e muitos morreram, né? Na terra de Jerusalém. Como depois, quando acabar o livro de Jeremias, se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai ver as lamentações de Jeremias. O estado catastrófico que ficou, o desastre que ficou em Jerusalém e nas cidades, onde tinha cada um ídolo, venerados, adorados, bajulados, paparicados, e Deus usou a Babilônia para punir com fogo. A ira de Deus se revelou e usou ali a Babilônia, os caldeus. Então Deus sabe, irmãos, como ele se manifesta. Sempre fala aqui, Deus tem tsunami, Deus tem raio, chuva, Deus tem maremoto, Deus tem terremoto, Deus tem inseto, bactérias, germes, o que mais? Deus tem os raios do sol, meteoros, cometas, ventos ao seu favor.
para despertar os pecadores e outros punir os pecadores, não é? Punir. Então Deus tem suas ferramentas para acabar com muitas transgressões. Então, para aqueles que já pagaram o preço, Deus restaura, aleluia. Vê lá o desastre que ficou a cidade, como Neemias foi ali restaurar, né? Deus usou Ageu também, e vê ali o desastre, irmãos. E Deus levanta para restaurar, glorificado seja Deus. E outros, infelizmente, foram destruídos. Assim é o Senhor nos alertando. Ele conserva aqui, lá fora, Deus está, olha, punindo. Depois que Deus resolve, faz tudo, Deus agora diz, voltem. Agora trabalhem, restaurem. Se pecar e vacilar, vai ser destruído também, como esse povo foi rebelde. Deus não brinca, viu? Deus é o supremo juiz. Ele é o eterno Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem, que seja um alerta e um despertamento para não vacilar com Deus, porque mesmo com a pandemia, ainda tem povo aí brincando no carnaval, né? Zombando, ridicularizando da majestade do Senhor, e o Senhor não vai deixar isso barato, não. O Senhor vem aí e vai mostrar quantos paus se faz uma canoa. Ele vai mostrar o beabá da coisa. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe seus filhos. E creia, esse Deus é um Deus de restauração. Amém? Pai, que texto glorioso. Te louvo e te agradeço por abrir a mente. Cada um, Senhor, que vai ouvir, Pai, que seja edificado, Senhor. Seja assim para a glória do teu nome. Faça a sua vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Continua nos ajudando, continua que a gente, Pai, possa ser figos bons aos teus olhos, Senhor. Corações voltados, arrependidos, aprendendo a lição de não devemos pecar, porque o salário do pecado é a morte. Não queremos estar separados de Ti. Perdoa-nos, Senhor, nos ajuda. Glorifico o Teu nome nesta mensagem. Te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Fique na paz do Senhor. E o nosso alvo é o céu de glória. Abre a boquinha da glória para Jesus. Ô glória!